noite. Olá, gente. Boa noite. Hoje eu vou aguardar a galera aí entrar. Deixa a galera entrar. Boa noite, Binho. Boa noite, Maurília, ali. Deixar o pastor entrar aqui. Bem, gente, hoje eu vou conversar com o pastor André Bossato. É um amigo meu, ele foi que casou, né? Me casou, eu e Luana. E ele e a Regiane Bossato, os pastores do meu casamento. E eu vou ter um papo sobre evangelização com ele. Quase que eu não falava, hein? A gente vai trocar uma ideia hoje. Tentar chamá-lo aqui. Cadê você, pastor? Que apareça aí. Cleidinha, Patrícia, Vitor, Neto, Josiane, Josélia Maria, Fernando Corato. Tô aguardando ele entrar aqui pra eu chamar ele na live. Cadê o Regiane? Oi, pastora. Olha ele aí, ó. Chama ele aqui. Aí, pronto. Aê, aê, meu amigo. Boa noite. Tudo bem, paz do Hoje Senhor, eu como é que estavam? tô bem. Saudade, né? É o dia que eu tô mais É, nervoso, é hoje. ah, é? É, responsabilidade, responsabilidade. É um prazer ter você aqui, viu? Com a Amém, galera aqui. amém. Amém. Então vamos começar, né? O nosso bate-papo. Tá bom, boa noite aí todo mundo que estiver participando aí, assistindo. Deus abençoe cada um. Vamos lá, vamos começar então. É isso aí. Então vamos começar com essa pergunta. Há quantos anos você é evangélico? Olha, acho que aproximadamente aí, eu acho que 26 anos. Eu me converti em 94. Foi até 94. uma história interessante porque tinha alguns amigos meus que eles queriam ir numa igreja que tinha bastante jovens lá e ainda lembro que eram alguns rapazes, e eu tinha um carro na época. Aí eles falaram assim: "Ah, alguém tem uma igreja lá em São Paulo que vai bastante jovens, vai bastante menininha". Eu falei assim: "Ah, então vamos lá que eu sei onde que é". Aí eu fui, lembro que a gente chegou lá nessa igreja, estava bem lotada. Eu acho que a gente estava em 5 pessoas, 5 rapazes. E aí aquele dia cheguei lá, tava tocando umas músicas, de repente um dos pregadores lá veio trazer aquela ministração rápida de 5, 10 minutos, porque senão os jovens eles somem, né? Não quer ficar de banda. E eu lembro que eu estava sentado lá, assim que eu estava sentado, comecei a assistir, a ouvir, né, a mensagem, e aí foi aquele jeito lá, onde aquela palavra de Romanos, capítulo 10 versículo 9: se confessar Jesus Cristo e crer de todo o seu coração, confessar com a sua boca e crer de todo o seu coração, será salvo. Foi a partir daquele dia. Eu ouvi a palavra, e depois de ter ouvido a palavra, eu lembro que eu aceitei a Jesus naquele dia, e depois daquele dia em diante era um mês de férias, férias de meio de ano, então eu estava de férias da faculdade,
Aí eu já fui em todos os cultos que tinha na semana, eu já fui nos cultos da semana, culto de domingo, e daí não parei mais. Foi então, acho que eu tenho quase certeza que é julho de 94, não era dezembro não, porque não era época de verão não. Mas Isso foi, foi um... isso foi na primeira vez, no primeiro dia que você foi Eu já e tinha ido em aceitou. igreja evangélica, eu trabalhava numa empresa onde os donos eram evangélicos, aí eu mudei para uma outra empresa que o dono também era evangélico, só que eu nunca tinha ido na igreja. Toda vez que tinha um convite para ir na igreja, eu negava, falava que não dava, que eu tinha outras coisas para fazer, sempre não tinha tempo. E aí, nesse negócio de nunca ter tempo para ir na igreja, porque eu também não tinha vontade, não tinha, achava que eu era muito novo para ficar. Achava que igreja era uma coisa para velho, tá? E quando os rapazes falaram assim, meu, vamos ter uma igreja que tem um monte de menininha lá, eu falei, eu sei onde que é, vamos que eu levo Aí, ainda. Eu ainda era o cara que sabia onde era, tinha o carro, e depois desse dia nunca mais saí da igreja. Nunca mais saí da igreja. Fui para lá. Foi numa época, foi uma época da minha vida onde assim eu não tinha nenhum, não é aquelas pessoas que falam, você estava com algum problema e você foi na igreja porque você tinha algum problema, tal. Tem pessoas que caem naquele tema de que foram para a igreja por causa da dor, tá? Não foi esse o meu caso. Eu fui para a igreja porque fui para ver as menininhas mesmo. E graças a Deus o Senhor me falou comigo naquele dia. E daquele dia em diante, eu não, graças a Deus, também não saí mais da igreja. Então, para responder a sua pergunta aí, foi em 94. Aproximadamente aí, eu acho que 26 anos aí. e como foi assim o início para evangelizar o evangelho e tal? Como foi para começar assim? O início ele é bem difícil, tá? Era o pessoal falava que era muito gozador, assim, muito ria muito, contava muita piada, sabe? Então, Hum, no início não foi fácil, tá? Eu me recordo de ter algumas pessoas bem próximas, assim, familiares meu, que falou que eu fiquei um cara chato depois que eu me converti, que eu um não era cara mais tão um cara legal. engraçado. Não era mais um cara engraçado. Mas eu entendo, fui entendendo, fui compreendendo isso, mas é que na realidade tem algumas coisas que você vai deixando de lado, né? Não são tão importantes. Então, no começo eu cortei muitas, então eu tinha muitas falas, falava, não tinha, nunca fui uma pessoa que tive costume de falar palavrão em casa por causa do tipo da minha educação, tá? Mas eu falava muito palavrão na rua com os amigos na rua, em casa não falava, isso me policiava bastante. Mas depois da minha conversão, tanto fora na rua quanto em casa também cortei bastante isso daí. Então, o início da minha conversão, muitas pessoas que eu conhecia, muitas meninas que a gente andava, assim, que a gente conhecia, eu parei de andar, muitos caras que eu andava junto, ia em alguma baladinha junto, parei também, porque comecei a focar e ir para a igreja. Então, eu ia no domingo para a igreja, ia na terça, na quinta, tinha culto, eu ia na igreja, tinha alguma outra coisa no sábado, eu ia. Então eu comecei na realidade eu fui fisgado mesmo pela palavra. E cada vez mais eu tinha o desejo de aprender mais da palavra, de conhecer mais as coisas referentes à palavra de Deus. E não era, se fosse considerar pelo tempo que eu trabalhei com pessoas evangélicas, eu tinha noção da palavra de Deus. Eu tinha discutido muito sobre a palavra de Deus com algumas pessoas já, principalmente porque eu não era convertido, mas depois desse 94 aí, dessa ida na igreja, que realmente Deus falou comigo, então depois dessa vez foi algo assim que aconteceu na minha vida, uma sede muito grande de querer beber dessa água, aprender, comer essa palavra, sabe? Aprender mais dela, mais e mais. E o que foi difícil mesmo é que aconteceu realmente um distanciamento entre algumas pessoas da minha próximos, que eram muito próximas de mim. Depois isso daí foi normalizando, não fui realmente, não vivi uma rejeição por parte dessas pessoas, porque nós vemos que existem países que muitas pessoas eles vejam no Brasil que tem uma igreja em cada lugar, tem ruas que você passa e tem 4, 5 igrejinhas, uma igreja grande, uma igreja master e muitas pessoas com liberdade de tanto pregar a palavra ou quanto de escolher um tipo de igreja que você quer ir para ouvir a palavra. Então existem alguns países que as pessoas elas se convertem e aí elas são severamente punidas por ter se convertido. Então elas são isoladas da família, elas são deserdadas, elas são presas, elas são açoitadas, e nós temos essa liberdade no Brasil. Eu não passei por esse tipo de repreensão, mas que realmente aconteceu
muitos comentários de que você era um cara mais alegre, você era um cara... E eu não me sentia um cara triste, pelo contrário, eu cada vez estava muito mais eufórico, eu estava cada vez mais alegre, cada vez eu estava mais próximo da palavra, mais cheio, mais satisfeito com as coisas de Deus na minha vida. Então, no começo tem esse degrau, mas para mim, assim, eu consegui passar e foi uma bênção mesmo. A palavra do Senhor, ela diz em Colossenses, capítulo 3, que a gente tem que se despojar do velho homem, da ira, das maledicências, das palavras torpes. Então, quando ela fala isso daí, quando você aceita Jesus Cristo, quando você entende o que Jesus fez para você na cruz do Calvário, eu acho que isso que é interessante. Você já não tem mais prazer nessas outras coisas. Então você, puxa, não quero, isso não é bom para mim, não é isso que eu acho que Deus tem para minha vida, e a gente começa a se distanciar desse tipo de coisa. E isso aconteceu verdadeiramente na minha vida, sim. E eu fico feliz por isso ter acontecido, porque foi uma coisa que algumas pessoas sentiram uma falta, mas em compensação eu conheci inúmeras outras pessoas na igreja, comecei a conhecer palavras, então existiam jargões que as pessoas, e aí, irmão, não sei o que, a pessoa começa a te tratar de uma maneira e você começa a se sentir em casa, você passa a fazer parte da família da família de Deus, assim. Então é muito legal. Então, sim, essa caminhada, o começo dessa caminhada foi desse jeito para mim. Então, eu me recordo de algumas coisas desse tipo, mas foi muito bênção, muito gostoso mesmo. Aí você é evangélico, passou por essas etapas. E para se tornar pastor, o que motivou? Então, eu não sei, assim, eu não consigo determinar um ponto da minha vida que eu possa falar assim, isso me motivou a ser pastor. Mas eu me recordo que em diversas vezes tem muitos pastores que utilizam as cartas de Timóteo para falar que a gente precisa desejar o episcopado. E quando você deseja isso, você deseja o quê? Querer aprender a palavra de Deus num ponto de você poder ensiná-la, de você poder pregar essa palavra. Então, isso sempre ficou marcado na minha vida em querer aprender a palavra de Deus. Tanto que eu parei faculdade, que eu fazia para estudar cursos de teologia da época. Então, foi uma coisa que aconteceu na minha vida mesmo. Eu queria realmente aprender mais da palavra. E durante essa caminhada, então eu me recordo de algumas vezes encontrar algum dos irmãos que hoje em dia, e as pessoas falam, você encontrava essas irmãs labareda de fogo, essas profetas mesmo, ou esses profetas em algum culto, em algum lugar que você estava, e realmente sempre tinha algum desses irmãos, desses evangelistas, desses profetas, desses pastores, que em vários momentos dizia que eu estaria na frente de um ministério, que eu estaria na frente de uma igreja. E aí essa promessa de Deus, ela vai te motivando a buscar que ela se realize na sua vida. Então, eu estudava para isso, e tinha essas promessas de Deus, e eu acho que o Senhor foi agregando conhecimento e acabei chegando a cuidar de algumas. Hoje a gente trabalha com uma igreja que é relativamente pequena, mas o que me deixa muito feliz é que verdadeiramente é uma igreja que você chega lá, você fala da palavra do Senhor, e quando você sai de lá, você sai em paz, você sabe certo de que realmente Deus está no negócio. A igreja então, evangélica Missão Naftali. Naftali, isso. Eu não tenho, aí, para finalizar a sua pergunta, aí não sei, eu não tenho um dado momento, puxa, aconteceu isso na sua vida e depois disso eu falei, não, eu quero ser pastor. Não, eu não tenho esse momento de passagem. As coisas aconteceram de uma forma que eu falei assim, vamos continuar assim. De repente eu inaugurei a igreja no interior de São Paulo, então aconteceu algumas coisas na minha vida que depois mudamos de ministério, cuidei de jovens em outro ministério, fui reconhecido como pastor na Assembleia de Deus de Madureira, então uma coisa que não acontece, é muito difícil. Então, quando isso aconteceu na minha vida, eu senti também que foi um marco de que Deus realmente estava nesse negócio de que ser pastor era uma coisa que vinha dele, o reconhecimento, não era simplesmente pastor de igrejas neopentecostais. Então,
Hoje eu não estou no Amém. ministério da Assembleia, mas a gente tive passagem por igrejas neopentecostais, por igrejas tradicionais, por igrejas pentecostais, e hoje a gente está no ministério que consideramos aí um ministério neopentecostal. Temos um trabalho aí que eu falo que a gente cuida de algumas senhorinhas ali na região de Santa Terezinha, e de vez em quando aparecem alguns jovens lá no meio para a gente dar alguns conselhos. Mas é uma benção, a gente gosta bastante disso que a gente faz. Amém. Sabe mais ou menos quando volta isso aí, mais ou menos? Os Os cultos. cultos, você está falando? Ah, não, É, a gente vai voltar no próximo domingo. O próximo domingo está certo já para voltar. Então, a partir do próximo domingo, a gente vai ter culto normalmente lá na igreja. A frente da igreja tinha sido pichada, eu acho que umas 2 semanas. Nós tínhamos pintado a frente da igreja no começo desse ano, aí ela tinha sido alguém pichou lá algumas frentes de estabelecimentos lá. Acho que uma semana ou duas antes do último culto que a gente fez. Então a gente vai estar só passando uma tinta lá nas paredes essa semana, mas próximo domingo a gente tem culto normal. Tem várias denominações aí grandes que não voltaram, tem muitas denominações que já voltaram. O maior conflito que a gente fica não é aquela coisa de que vamos voltar ou não. Não, é que nós temos, como eu falei, bastante pessoas que frequentam a nossa igreja de mais idade, então às vezes não acaba sendo prudente. Nós vamos voltar, vamos tomar todas as normas, máscara, o que o pessoal diz que realmente tem que ser feito, nós vamos fazer, mas algumas outras igrejas quiseram e já voltaram aí antes. Me sinto preocupado por causa das pessoas que têm mais idade. Então, se todo mundo fosse todo mundo jovem, atlético aí, talvez a gente podia pensar, então a gente está tendo uma preocupação demasiada. Mas a palavra do Senhor diz que a gente precisa orar e vigiar. Então, não importa, tem que vigiar e orar. Bom, não sei qual é a ordem. Você precisa orar e você precisa vigiar. Então, as duas coisas têm que andar junto. Eu acho que a gente vigiar faz parte, orar faz parte, e a gente precisa andar nesse direcionamento. Mas o próximo amém. domingo a gente vai estar com culto, sim, lá na igreja. Aí sim. Deixa eu lhe falar. E devido a essa quarentena, essa pandemia, qual o jeitinho que você está dando para levar a palavra para o público, para os É, eu irmãos? acho- nós temos, eu tenho um canal no YouTube, e aí eu posto alguns vídeos lá. É, Divulga aí, divulga aí. eu tenho um canal lá, deve estar como André Borsato, mas se procurar como André Borsato, vai encontrar o canal Segue lá. aí, Bruno. Hum. Eu sempre estou postando. No começo eu não tinha muito essa. Nunca fui muito de ficar postando muitos vídeos. Mas aí nesses últimos. Depois que começou a quarentena, a dificuldade dos irmãos em estar indo para a igreja, e também é uma coisa que não existia, uma outra igreja aberta, próximo também para os irmãos estarem indo, eu comecei a fazer vídeos semanais. Então a gente sempre posta algum vídeo semanal lá, vídeos curtos. No começo era para a- o aconselhamento das pessoas próximas era que os vídeos tivessem a média de 5 minutos. Mas eu não sei, eu vou passar indo da média, eu não consigo se me manter nessa média de 5 minutos, já estou na casa dos 10 aí, já estou na média dos 10 minutos. Mas a gente tem postado lá os vídeos, e o mais interessante Obrigado. disso, Val, é que Hum. conforme eu fui postando os primeiros vídeos, aí tem pessoas que mandaram mensagem assim depois para mandar um WhatsApp, puxa, foi uma benção, eu mandei para um amigo meu e ele, uma amiga minha, um amigo meu, e eles realmente falaram que foram edificados. Outras pessoas, puxa, não estou indo para a igreja, que nem é da nossa igreja, e eles falaram, olha, não estou indo para a igreja, mas essa palavra foi edificante, me deu um gás para essa semana. Então no começo era assim, a palavra foi uma bênção na minha vida. Depois começou a vir testemunhos também. Então a pessoa falou assim, olha, essa palavra foi uma verdade na minha vida, porque da mesma maneira que foi profetizado, Deus fez nessa semana na minha vida, algo que estava preso, que não estava acontecendo, que eu estava desesperado, que eu precisava de um auxílio de Deus, aconteceu. Então a gente consegue ver que o Senhor ele trabalha nesse tipo de situação. É muito interessante quando a gente está estudando a palavra de Deus. Aí você fala assim, puxa, o apóstolo Paulo escreveu cartas para um monte de igrejas, tal. Ele já fazia um ensino EAD naquela época. Ele não tinha um YouTube, ele não tinha um WhatsApp, não tinha como mandar um vídeo, mas ele mandava uma carta, e nessa carta estava escrito lá uma exortação, estava uma saudação, uma exortação à igreja, um ensinamento.
Então, ele utilizava o que ele tinha na mão. E hoje a gente vê que a gente tem que utilizar o que a gente tem na mão. Não dá para você falar, você é só um pregador de YouTube agora. Não, você precisa ter contato, você precisa falar. A pessoa, às vezes, ela necessita de ver. Tem irmãos que não têm condições de assistir, sabe? Não tem, por mais que a gente possa achar, porque estamos em Santo André, porque estamos no estado de São Paulo, ou porque estamos no século XXI, a gente achar que, não, todo mundo tem condição de ter acesso à internet. Por mais que às vezes nós pensamos desse jeito, nem todas as pessoas têm. Mas as pessoas que têm, e a gente consegue levar até essas pessoas uma palavra, e às vezes um vídeo pequeno, a pessoa às vezes nem vai na igreja. Tem pessoas que assistiram o vídeo, são pessoas que nunca foram na igreja. Ou que disseram que nunca vão voltar numa igreja, mas assistiram o vídeo e Deus falou com essa pessoa. Então é uma bênção que a gente conseguiu, pelo menos, ver Deus trabalhando nesse tempo em muitos corações através de pequenas porções da palavra. Falando em pequenas porções da palavra, quando nós olhamos para as igrejas que são perseguidas, nos países onde é proibido pregar o evangelho, atrás da cortina de ferro, atrás da cortina de bambu, eu me recordo de uma vez que eu estava vendo um testemunho e um irmão, ele tinha um pedaço de uma folha, menos de uma folha completa da Bíblia. E ele só pregava, e ele era pastor e pregava usando só aquele pedaço da Bíblia. Então ele tinha uma parte de uma folha da Bíblia. Nós temos uma Bíblia toda para pregar. Então ele tem uma pequena porção da Bíblia e pregava para a igreja utilizando somente aquela folha. Algumas outras pessoas tinham um pedaço de Bíblia, alguns outros versículos, uma outra pessoa, e é o que eles tinham de Bíblia para fazer as pregações. Então, quando você tem uma porção da palavra de Deus e ela passa a ter a unção do Espírito Santo sobre essa porção, quando ela chega no coração da outra pessoa que está ouvindo, vai ser edificante. Entendeu? Deus vai falar com essa pessoa. Se o coração estiver aberto, disposto para receber essa palavra, vai ser uma bênção. Amém? Então, a gente tem que ter em mente sempre que a obra é feita, nós somos um instrumento de Deus. Então, quem faz essa obra é o Senhor. Então, quando você se dispõe a falar, mesmo que você fale, mas eu não tenho muitas condições, eu não falo muito bem, mas você vai lá e fala. E aí essa pessoa, ela ouve a palavra, e é uma palavra onde o Espírito Santo de Deus está atuando, o milagre de Deus vai acontecer. Amém? Amém? Então, eu acho que nesse tempo aí, a gente viu muitas pessoas recebendo palavra, crendo, buscando, porque não foi fácil. Não está sendo fácil. Por mais que a pessoa ela tenha tido condições, às vezes a pessoa não estava desempregada, às vezes a pessoa ela continuou tendo o seu salário, teve alguns momentos que ela entrou em agonia, em desespero, em medo. Ela foi assolada, foi oprimida pela situação. Porque todos nós estamos acostumados com algumas coisas que nos é trivial. Todo dia você deitar e dormir, você está acostumado a dormir naquele horário. Tem pessoas que dormem tarde, cedo, mas a maioria das pessoas estão acostumadas a dormir à noite. A maioria das pessoas estão acostumadas a sair para trabalhar. A maioria das pessoas estão acostumadas a abrir o portão e sair de dentro de casa. E isso daí foi privado para muitas pessoas por causa dessa situação. Mas quando essas privações chegam, você não pode mais ir no mercado, você não pode ir no shopping, você não pode ir na sua igreja, você não pode ir para a escola. Todas essas situações, elas começam a acontecer na vida das pessoas, as pessoas elas sentem uma opressão. Puxa, está sendo me tirado o direito de ir a vir. Está sendo tirado um direito que eu tinha. E aí ela entra, se ela não souber, ou se ela não se apegar em Deus, ela pode entrar numa paranoia, aí, numa doideira, e ela realmente encontra no Senhor um refrigério, um alívio, sabe que verdadeiramente Deus ele pode cuidar da pessoa no meio de uma pandemia. A gente viu um monte de pessoas, de pregadores aí pregando no começo da pandemia, quanto à necessidade da igreja estar clamando a Deus. Lógico que essa necessidade é uma realidade. Quando nós vemos em todo o tempo na palavra do Senhor que o povo era oprimido, lá no Egito, ou então no livro de Juízes, então sempre que o povo clamava, Deus levantava um juiz. Sempre que o povo clamava, Deus mandou Moisés. Então sempre que o povo clama, Deus se volta para o povo que está clamando.
Essa situação é diferente. Como pregamos o evangelho, continuamos clamando, sabe? Teve igrejas, ministérios, se juntaram para fazer jejum, e as pessoas fizeram o quê? Porque nós passamos por isso. Eu sei que você gosta bastante daquela cantora Midian, né? E ela canta aquele louvor Adoro, Sobrevivi, né? Esse é o momento que todo mundo tem que cantar esse louvor, nós sobrevivemos. Se nós estamos aqui hoje, nessa situação, sobrevivemos ao que passou até agora. E como que será o dia de amanhã? A esperança nossa é que nós continuaremos sobrevivendo a tudo o que está nos passando e podemos ainda cantar o hino da vitória, agradecer a Deus pela bênção, pela maravilha que Ele fez na nossa vida. Eu não sei se era essa extensão de resposta que você estava esperando, mas para esse momento legal, eu legal. acho que a melhor palavra é nós sobrevivemos, continuamos e pregando a palavra de Deus, Fique à vontade. confiando no Senhor. Amém. E assim, vendo isso, tem pessoas que conhecem o Evangelho e só procura Deus nas aflições. E pessoas que não conhecem o Evangelho, não está aí, também só procura Deus nas aflições. Essa Eu, pandemia é um caso, né, disso. sim, sim. Isso daí é muito um espelho, isso daí pra gente, né? Porque quando você olha assim, quando tá tudo muito bem para você, é, você nem lembra às vezes da presença de Deus. E é comum do ser humano, ele vai se afastando. Eu fico pensando, e eu gosto de usar um exemplo que é muito legal, tá? Quando você está de férias, então no Brasil, pela CLT, é legal que as pessoas saibam disso, que não é isso no mundo todo, tá? Quando você vai sair de férias, eles te pagam um terço das férias e adiantam o seu salário. Tem países que quando você vai sair de férias, você fala quantos dias você vai trabalhar, porque aqueles dias você não vai receber. Você não vai ser mandado embora porque você não vai trabalhar, mas você não recebe esses dias. Não tem um terço de férias, não tem um adiantamento das férias. Eu conheço empresas que, quando o cara ia sair de férias, ele podia fazer um empréstimo ainda de 2 salários do que ele ganhava para pagar 100 juros em 8 vezes. Então, todo mundo, quando ia sair de férias, trocava de carro. Tal. Então, tem algumas empresas que tinham alguns benefícios assim para funcionário. Eu não vivi isso, infelizmente, mas acontece isso. Mas eu costumo a comparar, quando a pessoa está de férias, é quando Adão e Eva estavam no paraíso. É isso. Dinheiro no bolso, hotel, piscina, praia, entendeu? Aguinha de coco, tá tudo ali. Para aquele que bebe, mas também não exagera na bebida, tá lá a sua bebida, seus petiscos, sabe? É uma férias. Então, quando a gente olha a pessoa está nesse momento, ela está só na alegria. Quando nós olhamos para as pessoas que elas vivem uma situação boa, plena, muitas vezes elas estão só nessa alegria e esquecem até de agradecer a Deus. Esquecem até de agradecer a Deus. Quando a pessoa está vivendo em agonia, em desespero, está sendo duramente atacada, está vivendo uma guerra na sua vida, então essa pessoa ela tende a se voltar para algo superior que ela possa se apoiar. O ser humano ele vê a sua fragilidade. Eu gosto muito de entender que a minha fragilidade muitas vezes está numa gripe, tá? Eu fico, às vezes, pego uma gripe e fico acabado e falo assim, nossa, a gente não vale nada. Com uma gripe você já sente que você é muito frágil. Então, quando a pessoa está vivendo uma batalha, uma dureza na sua vida, nesse momento que ela está vivendo essa dificuldade, ela quer se apegar em algo maior. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a única coisa que é maior que nós conseguimos nos apegar é Deus. É um Deus que criou os céus e a terra, é um Deus que foi misericordioso, é um Deus que é amor, é um Deus que é justiça, é um Deus que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse Deus é um Deus que, quando ele precisou jurar, ele jurou por ele, porque não tinha nada maior do que ele para jurar. Então, quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que ele pode ser a nossa salvação. Então, quando as pessoas elas estão vivendo um momento de dificuldade, elas se voltam para Deus. Lógico que se voltam, e não estão erradas em se voltar. O grande erro, e por isso que eu falei dessa analogia de nós nos olharmos no espelho, é nós não só não voltarmos para Deus, não olharmos para Deus na dificuldade, mas também no tempo bom. Porque se nós temos o sol, se nós temos a chuva, se nós temos as dificuldades, se nós temos a alegria, nós precisamos agradecer a Deus por tudo isso que nós temos na nossa vida.
Jó, no capítulo 2, quando a sua esposa fala, larga esse Deus aí e morre, a gente fala assim, puxa, eu posso receber o bem de Deus, mas eu não posso receber o mal. Ele estava sendo provado para ser aprovado. Então as pessoas, se voltar para Deus só no momento da dificuldade, não posso criticar. Porque dentro da igreja, tem pessoas que dentro da igreja, conhecendo a Bíblia, conhecendo o Evangelho, se dizendo cristão, sabe? Muitas vezes não estão agradecendo a Deus o suficiente. Não estamos sendo gratos o suficiente a Deus. Então, é interessante isso. Eu e você precisamos agradecer mais a Deus por aquilo que temos. Por aquilo que o Senhor tem nos dado. Se voltar para o Senhor porque estamos em dificuldades, desesperados, estamos no fundo do poço, num buraco, é um dever. Porque Ele é soberano, Ele é maior, Ele é poderoso, é Ele que consegue fazer milagres, é Ele que consegue transformar a vida, é Ele que pode fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, não consigo fazer. Talvez consiga emprestar um dinheiro se for pouco, hein, Val? Agora, o Senhor, Deus, Ele pode fazer milagres. E daí a figura de Jesus Cristo sendo essa ponte para a gente chegar até Deus, que é importante. Então, nesse momento de pandemia, nós vimos muitas pessoas se voltando para Deus. Nós vimos muitas pessoas que passaram por essa opressão de ficarem presas em casa, pessoas que tiveram seu emprego perdido, pessoas que tiveram seu lar desfeito, pessoas que foram violentadas verbalmente ou fisicamente nos inúmeros casos que aconteceram de violência doméstica contra a mulher, contra os filhos, contra o próprio marido. Então, essas pessoas se voltarem para Deus, esse é o momento. Porque o momento de olhar para o Senhor é todo dia. Essa que é a grande chave e que nós precisamos começar a cada vez mais entender isso. É o que você tem na sua mesa, então na hora que você senta lá, Senhor, eu dou graça por esse alimento, mas esse alimento hoje é o que você queria comer? Eu não sei, é o alimento que Deus colocou na sua mesa e temos que ser gratos por isso. Ah, mas eu estou vivendo uma dificuldade que eu não tenho mais o alimento. Eu vou ser grato ao Senhor porque eu ainda tenho fôlego de vida. O Senhor ainda está me fortalecendo para que eu possa caminhar, para que eu possa buscar um emprego. Porque se existir vida, então o Senhor ele pode chegar com a causa. E quando não existe mais vida, ainda o Senhor possa ressuscitar. Ele fez isso com Lázaro. Então tem que estar a confiança do homem em Deus, através de Jesus Cristo. Essa é o grande diferencial. Então, quando a pessoa está na igreja, mas já não tem mais confiança em Deus, porque tudo se tornou uma rotina, é um perigo. Quando a pessoa está fora da igreja e nada faz com que ela volte para a igreja, é outro perigo. Agora, quando todas as pessoas, tanto dentro quanto fora da igreja, têm a plena certeza de que precisamos ser gratos ao Senhor e de que Ele é um socorro bem presente, então aqueles que estão fora da igreja conseguem voltar para Jesus Cristo. Aqueles que estão dentro da igreja se mantêm aos pés do Senhor. Então, essa coisa de não posso julgar aquele que só veio para a igreja na época da dificuldade. Não posso julgar. Eu tenho que continuar pregando a palavra em tempo e em fora de tempo. Agora, o julgar a pessoa, isso daí não cabe a nós, meros mortais. E muitas vezes nós queremos ser esses juízes. Algumas pessoas que eu conheço, elas queriam ser os executores, né? Não só os juízes, que é já executar a pena. Mata esse aí. Não podemos ser esses. Nós temos que fazer o quê? Temos que acolher essas pessoas quando elas chegam no desespero, mas também temos que ensinar que tanto os que estão dentro como os que estão fora têm que ser agradecidos a Deus, porque Ele é que é o soberano. E aí, agradecido por Ele ter entregue seu Filho Jesus Cristo para ser esse caminho para que nós possamos chegar à eternidade. Não sei se era bem isso que você queria chegar aí na sua pergunta. Tá maravilhoso. E vendo isso, tipo gafanhotos, essas coisas que estão acontecendo, o que você vê disso aí? É uma resposta da Bíblia? É um aviso? A Bíblia fala que no final haveriam sinais, né? Como sobre a volta de Jesus Cristo. Nós não sabemos o dia, a hora que Jesus Cristo vai voltar. Nós sabemos que Jesus Cristo ele vai voltar. Agora, quando ele vai voltar para buscar a sua igreja, esse momento nós não sabemos. Agora, tem gafanhotos, tem a praga, então todas essas coisas, algumas pessoas falam assim, não, porque o tempo de Jesus voltar está breve, está próximo.
Eu gosto de pensar o seguinte: eu tenho que me manter preparado, porque o tempo, por mais breve que seja, pode ser que esse breve, para Deus, seja daqui 10 anos. Mas pode ser que esse breve seja para amanhã. Então, nós precisamos estar preparados para isso daí. Quando nós olhamos, eu tento olhar essa situação, gafanhotos, praga, falta de chuva, vi agora, esses dias aí atrás, tenho parentes meus no Paraná, eles postaram algumas fotos de alguns rios lá que nós tínhamos visto em janeiro, normal, e agora estava super raso, e eu falei, não, vamos orar por isso, para que o Senhor mande chuva. Me recordo que teve uma irmã na igreja, uma vez, a cidade onde a mãe dela morava, ela estava contando para a gente que fazia 4 anos que só caía no máximo, era um chuvisco. Eu falei, não, irmã, nós vamos orar. Um dia ela chegou e falou assim, pastor, choveu tanto lá que o pessoal está no barro agora. Então, porque choveu demais. Eu falei assim, mas é uma benção agora, então agora tudo vai ficar normalizado lá. Então, essas coisas que acontecem é para que nós possamos clamar a Deus, nos juntar, nos unir em oração, para que possa o quê? Para que cesse essas pragas, para que o Senhor dê sabedoria para o homem, para que haja cura, para que essa nuvem de gafanhotos seja espantada, seja tirada no nome de Jesus, para que essa coisa de não tá essa seca ou essas enchentes, essas coisas, não, vamos orar para que o Senhor possa proteger as pessoas. Porque verdadeiramente Deus, ele não quer destruir o homem. O momento que a palavra do Senhor diz que ele quis destruir o homem foi quando houve o dilúvio. Fora isso daí, não existe uma passagem que Deus fala assim, não, eu vou exterminar todo o povo da terra para sempre. Quando Deus fala que aquele povo escolhido, que ele não vai mais, ia deixar aquele povo todo morrer, Moisés fala para ele assim, peraí, então risca meu nome do livro da vida. Então Moisés intercedeu pelo povo. Nós vemos que quando o povo, então, tem intercessores, Deus ouve. Sabe? Tem um livro que eu li que fala, e Deus mudou de ideia. Sabe, o momento que Deus muda de ideia é aquele momento que ele olha um coração sincero, falando para ele assim, Senhor, mas essa situação vai continuar assim? Mas o que diz na tua palavra é que o teu povo teria vitória. O que diz na tua promessa é que nós vamos prosperar. O que diz na tua palavra, então quando nós voltamos para o Senhor e clamamos, nós não temos que colocar, não tem como colocar Deus contra a parede, ele não tem obrigações para conosco. Mas quando a palavra dele, e nós colocamos a palavra dele diante dele, na oração, o Senhor ora e fala assim, essa minha serva, esse meu servo, está com o coração aberto. E não tem por que Deus não mudar de ideia. Quando Moisés fala, então risca meu nome, Deus fala assim, pô, Moisés, era só isso que você... Essa palavra, risca meu nome, eu não posso riscar seu nome do livro da vida, Moisés. Você pode até não entrar na terra prometida, mas não posso riscar seu nome. Tá bom, não vou acabar com esse povo. Quando Deus fala que vai inundar tudo lá, e aí chega Noé, ele olha lá e fala assim, puxa, mas tem Noé, um coração puro. Não, tudo bem, vai ficar Noé, sua esposa, seus filhos, e as mulheres dos seus filhos. Não vou acabar com todos. Por quê? Porque alguém fez Deus mudar de ideia. Não obriga-se Deus mudar de ideia. Mas quando nós sabemos, quando nós chegamos ao coração do Pai, Deus pode mudar de ideia. Essas situações que estamos vivendo hoje são situações em que Deus pode mudar de ideia ao seu respeito, ao meu respeito, ao respeito de quem está ouvindo ou nos assistindo. Precisamos ter o quê? Crer nessa palavra. Falei sobre isso daí ontem, que o ouvir a palavra de Cristo é o que nos dá fé. Então, se nós ouvimos a palavra, nós vamos entender que Cristo pode fazer algo. O cego Bartimeu, ele é cego, todo mundo sabe, por isso ele é o cego Bartimeu, lógico. E quando ele ouve que Jesus Cristo está passando, está lá em Marcos, acho que é Marcos 17:48, não sei, não me recordo agora o versículo exato, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falam, para, chega, ceguinho, você está atrapalhando o mestre. Os discípulos, as pessoas que conheciam Jesus, sabia que Jesus fazia milagre. Como que alguém que sabe que Jesus faz milagre fala, pô, fica quieto? Não. Mas aí a voz daquele ceguinho
daquele desespero, aquele clamor, ele chega nos ouvidos de Jesus, Jesus Pai, e fala assim, peraí, traga esse cego até aqui. Então, você entende que às vezes a pessoa conhece a palavra e atrapalha, e de repente numa situação dessa, o agricultor lá do interior, lá ele fala assim, puxa, meu, mas será que essa praga de gafanhoto vai atacar a minha lavoura? E ele pega, ele coloca os seus joelhos no chão e fala, Senhor, Coração Senhor aberto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, de repente, não tem gafanhoto mais. E aí a lavoura dele continua normal. Ou aquela pessoa que está vivendo aquela seca. Nós abrimos a torneira aqui, a gente sabe que sai água da torneira. Mas quando o cara abre a torneira e não tem água, imagina essa pessoa, ela chega na torneira e não tem água, chega na cisterna não tem água, chega na terra, a terra está seca, não adianta cavar que não vai achar água. E ele pega e fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a chuva vem. Então é isso que nós precisamos aprender. É isso que a palavra do Senhor quer sempre nos ensinar. Então, neste momento, o desespero não é vamos arrancar os cabelos e os carecas que se danem porque não tem cabelo, não. O momento é da gente olhar para o Senhor e falar para Ele, Senhor, tem misericórdia da minha situação. As pessoas que estão desempregadas hoje, os familiares que estão doentes, esse é o momento da pessoa falar assim, Senhor, olha para a minha situação hoje. Eu ouvi a tua palavra e eu creio. Amém. Então, eu acho que não são sinais dos fins dos tempos? São sinais dos fins dos tempos, sim. Como nós usamos esses sinais? Estando sempre preparados. Amém? Eu acho Amém. que segue por essa linha. Amém. Deus estava pedindo. Eu comecei agora a fazer essas lives, né? Sem jeito e tal, mas Deus estava pedindo. Chama o André, chama o André. Aí você mandou uma mensagem para mim, eu digo, vou chamar agora. Aproveitei e está sendo uma benção. E passa tão rápido, só falta 15 minutos para o Instagram cortar. E É, assim, já aproveitando, né? Faz de conta que você está no YouTube fazendo, deixa uma palavra pro ouvinte aqui. tá bom, tá bom. Eu Uma acho que é palavra para uma levar. palavra uma palavra que eu gosto bastante é a palavra que está em João capítulo 4, daquela mulher samaritana que ela vai até o poço para pegar água, e quando ela chega lá para pegar água, está Jesus Cristo lá sentado. É tão interessante que Jesus ele está indo, e aí ele para, ele fala para os discípulos, vai lá buscar alimento, vai ver uma hospedaria para gente, mas eu vou ficar sentado. Os discípulos vão como se o mestre está cansado e ele precisa descansar seus pés. E ele então se direciona até um poço, que é um poço que Jacó tinha, os filhos de Jacó tinham cavado aquele poço. Por isso que é chamado de um poço de Jacó. Não era simplesmente tinha o nome de Poço de Jacó, porque nós temos aqui a rua, sei lá, ou temos uma rua com nome de vereador ou de presidente que desistiu. Não, Avenida Getúlio Vargas. Não. O poço era chamado de Poço de Jacó porque Jacó bebeu daquela água. E aqui, Jesus Cristo ele senta do lado, e muitos de nós sabemos como é um poço, algumas pessoas da cidade não sabem, mas tinha aquela muretinha do lado, né? Antigamente era de madeira. E aí aquele quadradinho para você descer o balde, Jesus senta ali do lado, ele não tem um balde ali. E quando a mulher chega do lado, ele fala para ela assim, olha, me dê dessa água de beber. E Jesus fala para ela assim, pô, mas em primeiro lugar, por que você está conversando comigo? Sou samaritana. Em segundo lugar, por que você quer que eu te dou água de beber? Aí Jesus fala assim, se você bebesse da água que eu tenho para te dar, você nunca mais ia ter sede. Aquela mulher, ela passou por uma situação onde ela não tinha ninguém mais na vida dela de importante. Porque os homens que passaram na vida dela não deram a importância devida para ela. Sabe, a situação dela é de uma pessoa que é um número a mais na sociedade. Ela era só mais um número na sociedade. Muitas pessoas hoje elas vivem como sendo mais um número. Às vezes ela não é respeitada dentro de casa, às vezes ela não é respeitada no seu emprego, na sua rua. Pode existir motivos para talvez ela não ser respeitada. Sabe? Mas quando essas pessoas encontram a Jesus Cristo, ele não trata a pessoa mais como um número.
Pode o marido não ter respeitado a mulher. Pode os pais não ter respeitado os filhos, ou os filhos não terem respeitado os pais, ou o patrão não respeitou o funcionário, ou o funcionário não respeitou. Pode ser qualquer uma dessas situações, onde a pessoa não foi respeitada. Mas quando essa pessoa encontra Jesus Cristo, então o Senhor, ele conversa com ela como uma pessoa. E ele chega para aquela mulher e ele oferece para ela algo sobrenatural. Ele oferece uma transformação de vida. Ele oferece para aquela mulher não simplesmente ter a sua vida devolvida ao que ela queria que fosse. Não, ele oferece mais do que isso. Ele oferece que ela seja tratada dignamente. Jesus Cristo, ele tratou aquela mulher com dignidade, com amor. As palavras que ele falou para ela arderam no coração dela. Se você olhar o texto na íntegra, aquela mulher, ela ouve a palavra, e quando ela acaba de ouvir aquela palavra, ela fala assim: esse realmente tem que ser um profeta, tem que ser aquele que esperávamos, o Messias, porque verdadeiramente as palavras dele falou comigo. Ela vai até a cidade e ela chama as pessoas, e eu fico pasmo, que quando ela começa a falar, há uma autoridade na voz dela, que fala que as pessoas falam assim: eu não acredito em você, vamos lá para ver onde ele está. E todos vêm até da cidade, até o poço, para falar com Jesus Cristo. E no final da conversa eles falam assim: fica com a gente. Não vai embora não, Jesus. Fica com a gente. Sabe o que está faltando? As pessoas que se sentem só mais um número. Falar para Jesus ficar com eles. Jesus, ele quer ficar com cada um de nós. Jesus quer ficar comigo, com você, quer ficar na minha casa, na sua casa, na casa de quem está nos assistindo, nos ouvindo. Mas o que falta é cada um falar: Jesus, fica comigo. Posa na minha casa. Sente-se à mesa comigo. Segura na minha mão. Sabe? As pessoas precisam entender que Jesus, ele não quer se distanciar do homem. Ele não quer estar longe de cada um de nós. Ele quer estar perto. Perto de mim, perto de você. Perto da sua casa. Porque ele não quer nos tratar com indiferença, como uma criatura, não. Ele quer nos tratar como filhos, como amigos. Então é essa palavra que eu quero te deixar. Que você pare de ficar se subjugando, se menosprezando, se escondendo debaixo da mesa, debaixo do sofá, debaixo da sua cama, debaixo da coberta, debaixo dos seus medos, debaixo da sua tristeza, da sua opressão. Larga tudo isso. Tira-se a sua cabeça desse buraco, dessa toca que você entrou, desse poço. Olha para o alto, porque o socorro vem do alto, vem do Senhor. Olhe para Jesus Cristo e ouça o que Deus tem para a sua vida. Porque Ele quer renovar a sua expectativa de vida. Ele quer renovar a sua alegria, as suas forças. Ele quer trazer cura para o corpo, para a alma, para o seu espírito. Então essa é a palavra que eu tenho para você. Que você possa, através dessa live, através dessa palavra, que você possa ser renovado e a sua fé possa ser aumentada no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe ricamente no nome de Jesus. Quero Amém. aproveitar para agradecer. Eu quero dizer que foi um prazer, foi muito, muito mais legal do que eu queria, do que eu imaginava, Val. Eu não sei para você, eu não sei para as pessoas que estão assistindo, Legal mas para pra mim foi caramba. muito mais legal. Legal, legal. É a Eu gostei primeira, né, que mesmo você e eu fez. fiquei muito feliz. Porque as pessoas Mas a vão. gente, não, vamos sim, vamos sim. E eu e vamos estar. Quando você quiser alguma outra vez, a gente pode ver um outro tema, fazer algum Ah, outro muito bate-papo aí no legal, futuro, muito sim. legal. Tá? Sim. E eu vou colocar no IGTV e vai estar no YouTube e gente, segue ele aí. É Tá André bom. Sato, né? É isso, André Borsato. André, segue ele no YouTube. Ó, muito obrigado. Jesus abençoe. Eu adorei. Eu estava meio nervoso de responsabilidade, responsabilidade. Mas gostei muito da palavra. Creio que todos gostaram aqui. Foi top. Tá Não é bom, tá isso? bom. Então, amém. Muito obrigado mesmo. E até domingo, né? Opa, em nome de Jesus. Amém.
Tchau, fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe cada um que participou. Em nome de Jesus. Falou. Tchau.